Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? A aula de hoje tá dentro da UC5, tá ok? E o tema são bicos de confeiteiro, tá ok? Eu vou apresentar os tipos de bico para vocês, vou explicar um pouquinho como a gente consegue trabalhar com cada um. Vou apresentar para vocês também o saco de confeiteiro ou manga, como a gente consegue utilizá-lo, como a gente preenche com o creme, como a gente faz para cortar e inserir o bico ou o adaptador, tá ok? Bom, eu vou começar a mostrar para vocês os bicos perlê, tá joia? O bico perlê é esse que é redondinho, tá ok? Independente do calibre, né, do diâmetro do bico, todos eles são perlê e a gente consegue trabalhar contornos, nós conseguimos fazer rendas, dar acabamento, escrever, tá ok? Com esse tipo de bico. Nós temos também os bicos pitanga, que aí a gente tem um leque maior de utilizações, tá joia? Dentro dos bicos pitanga, nós temos os pitangas abertos, né? E o pitanga fechado, ok? O pitanga aberto, ele proporciona uma ranhura maior, né? Nos trabalhos. E a gente consegue fazer rosetas, fazer conchas, fazer acabamentos, tá? Então, os bicos pitangas são esses daqui, ó, que tem o biquinho, tá vendo? Tem uns dentinhos e é a mesma coisa do perlê, independente do diâmetro do biquinho. Ó, esse aqui é bem pequenininho. Independente do diâmetro, eles todos são pitanga, tá ok? Dentro dos pitangas abertos, a gente tem o famoso um M da Wilton, que é o mais usado para fazer aquelas rosetas com os cremes, com chantilly. Ele fica bem marcado porque a profundidade o dente dele, né, é bem profundo. Então, ele proporciona uma ranhura um pouquinho mais funda, tá joia? Aí, nós temos todos os pitangas fechados. Ó, pitanga fechado. Ó, pitanga fechado. Percebam que existe uma diferença, mas são todos pitanga fechado, tá bom? Vou pegar um aberto e um fechado para vocês verem as diferenças. Pitanga aberto, pitanga fechado. Eles fazem os mesmos trabalhos, então é possível fazer rosetas com esse e com esse. Mas esse, a ranhura fica mais profunda. Então, dependendo do trabalho que você quer, a gente usa um ou outro, tá joia? Todos os pitangas fechados. Ó, tem uns que são bem pequenininhos também. Perceba que eu vim mostrando os bicos, né? Todos eles são feitos de aço inoxidável. E aqui eu tenho diferentes marcas, né? Tenho alguns que são mais simples, que tem essa solda, tá joia? Tenho alguns mais de melhor qualidade, que não tem a solda, tá vendo? O acabamento dele é praticamente imperceptível, ele tem uma linha bem fininha aqui, que é onde é feito o acabamento. Então, eu tenho 3, 4 marcas de bicos e todos eles proporcionam um bom resultado, tá ok? Aquele com a solda, a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho maior com a higienização, né?
No final a gente conversa sobre como higienizar os bicos, mas todos eles têm bons resultados, então vocês não precisam gastar, né, muito com os bicos. Vocês podem começar com bicos mais simples, né? Isso para quem tem a intenção aí de fazer um investimento e tudo mais, ok? Vamos continuar então. Ó, dentro dos pitangas fechados, a gente tem aí mais variações. Então, por exemplo, esses dois é pitanga fechada. Só que o tipo de ranhura, né, os dentinhos do bico são diferentes e proporcionam trabalhos diferentes. Eu vou abaixar um pouquinho a câmera, pra vocês poderem ver aqui. Então, diferentes tipos. Aqui, ó, pitanga fechada, os dois. Perceba que aqui a gente tem um dentinho intermediário, que aí o trabalho fica diferenciado. Aqui também, ó, tem um dentinho intermediário, que proporciona outro tipo de trabalho. Esse aqui, os dentes são mais pra cima, esses mais pra baixo, mas são todos pitangas fechadas, tá bom? Ó, esse maior... pitanga fechada, tá bom? Aí a gente entra num leque de bicos diferentes, tá ok? Esse aqui, ó, ele é um bico para fazer rosquinha. Então, ele é como se ele tivesse um outro bico por dentro, tá vendo? Ó. E aí o creme sai só pela volta. Então a gente consegue várias rosquinhas, o trabalho fica bem bonito. Esse bico é para fazer preenchimento, então de um churros, quando a gente vai rechear um donut, quando a gente vai rechear um profiterole, uma carolina, ele tem o biquinho mais fino, né? A gente consegue, ele já tem esse corte, né? Então é mais fácil de introduzir no produto. Então, pensando numa carolina, ele já vai furar e você consegue injetar. Tá ok? Perceba que é bem fininho o duto, então o creme não pode ser muito firme, porque senão não passa. Mas é um bico de extrema utilidade, tá ok? A gente tem também os bicos russos, que há uns 3 anos atrás tava bem em alta, agora já tem uma diminuída, né, nos trabalhos que a gente vem vendo aí. Mas são bicos bem legais também. Ele já solta o creme em formato de florzinha. Então, ó, já tem todas as pétalas. Tem vários tipos de desenho, cada um solta uma flor diferente. É legal porque dependendo do jeito que a gente coloca o creme dentro, dá pra colocar 2, 3 cores. E aí eles ficam coloridos, já sai colorida a pétala. Então os trabalhos ficam bem bons. Para a utilização desses bicos em específico, dos russos, a gente não consegue trabalhar, por exemplo, com chantilly, tá ok? Na forma mais natural. A gente precisa de cremes na textura de um creme de manteiga, que é mais firme, ou então de um glacê real, ou de blends, né? Misturar um pouquinho de glacê real no chantilly e produzir cremes mais firmes, quase que na textura de um cimento, para que saia e a pétala fique, porque senão ele não forma direito. É a única intercorrência que a gente tem no uso desses. Todos os outros bicos a gente consegue fazer com cremes mais macios, mais fofos, que é o caso do chantilly, da ganache, tá ok? Aqui então a gente vem para 2 tipos de bico que são bem utilizados. Eu tenho o chuveiro, tá? Que são bicos que tem esse monte de furinho, tá vendo? E aí a gente proporciona trabalhos como pelo, como grama. Então ele sai, né, um chuveiro de
de creme e aparenta muito pelos ou graminhas, cabelos, então ele é bem versátil também. Aqui a gente tem os bicos serra, tá? Que eles são achatados. Ó. E tem essa serrinha. Um lado tem a serra e o outro lado é liso. Tem alguns que os dois lados têm serra, tá, ok? Esse daqui, os dois, um lado é liso e um lado tem a serrinha. Que a gente consegue fazer fitas, fazer ondulações, nós conseguimos fazer cestas. É um bico bem versátil também, tá, ok? Trabalhar como tronco de árvore nos bolos, então tem boa utilização também, tá joia? Aqui agora eu vou falar para vocês dos bicos pétala, tá? Que a gente usa para fazer flores, tá? Então a gente tem, ele parece uma gotinha. E aí também, independente do calibre, né, do tamanho, da numeração, os bicos são vendidos por numeração, né? Então você vai, diz a marca, diz o número que você quer. Ó, a gente faz flores com ele, pétala a pétala, tá ok? Esses daqui também são bicos pétala. Porém, eles soltam um trabalho diferenciado, a pétala fica diferente desses daqui, tá bom? Mas perceba que começa como ele é uma gotinha, tá vendo? Um lado é mais gordinho, termina no outro lado fininho, porque a pétala, se vocês pararem para pensar numa flor, a pétala, a ponta é mais fininha e a parte de baixo sempre é um pouquinho mais grossa. Então é por isso que os bicos são assim. Tá bom? A gente faz rosa, a gente faz crisântemo, a gente faz margaridinhas, todos com esses biquinhos aqui, tá bom? Esse que parece uma boquinha, a gente usa para fazer suculentas, tá? Ele também é um bico bem bacana. A gente consegue aí flores bem suculentas, bem bonitas. Nós temos os bicos folha, tá ok? Que é para dar acabamento nas flores. E esses bicos são bem versáteis. Ó, vou mostrar dois exemplos. Esse primeiro maior, ele é como se fosse um triângulo, mas ele tem a pontinha com um piquezinho, tá ok? Ele deixa uma flor bem bonita, ela fica com aquele veio no meio como flor mesmo, porém a pontinha fica ao contrário disso. Então ele é um triângulo, a ponta da folha vai ficar assim aberta, como se fosse uma bandeirinha. Esse aqui, ele é como se fosse um biquinho de pato, ó. Tá vendo? Ele é uma bandeirinha mesmo, né? E aí ele forma a florzinha, a folhinha, só que ele deixa aquele biquinho mais afinalado. Então, são folhas diferentes. E esse aqui é o mesmo desse, porém, ele não tem o piquezinho, tá? Então, não forma aquele veio no meio da folha. Esses bicos aqui, nós podemos fazer babados com eles também. Então, uma lateral de um bolo, um drapeado, fica muito bonito, tá ok? Principalmente esse, ele é bem versátil, ele é bem fácil de manipular. Então, os trabalhos de babado dele ficam bem bonitos, tá ok? Falando em babados, nós temos um leque bem grande de bicos babado. Nós conseguimos fazer babados com os pétalas também, tá? Então dá pra fazer babadinhos, ele fica bem bonito. Esse daqui, ó, que é chanfradinho, deixa eu achar ele aqui.
Eu acho que eu guardei. Eu vou pegar, peraí. Esse. Que tem um ladinho só, tá vendo? Parece uma faquinha, né? Ele também faz babados, faz drapeados, fica bem bonito. O babado sai de um lado só. Esses daqui, o babado sai para os dois lados. Sai babado para um lado e sai babado para o outro, tá bom? Tem alguns bicos, eu não tenho eles aqui, mas que eles têm uma fenda. Então, ele tem um furinho aqui em cima e uma fenda que vem até quase o final do bico. Eles também servem para fazer babados. Ficam trabalhos bem bonitos, tá bom? Esse aqui, ele também é babado, tá? Então, fica tem esse corte, que o creme sai por aqui e vai dando aquela sensação de tecido, de drapeado, tá bom? Pessoal, como eu disse, os bicos são todos de aço inoxidável, tem alguns em plástico, às vezes vem alguns kitzinhos que a manga vem, aquela manga retornável, que também não é tão bacana. O ideal é a gente trabalhar com mangas descartáveis, a gente usa e depois descarta, lava e descarta. E esses bicos plásticos, eles têm algumas rebarbas, então o ideal é trabalhar mesmo com esses que são de aço inoxidável. A higienização deles é bem tranquila, a gente lava com água e sabão, se precisar passar uma água quente para ajudar na remoção de algum tipo de gordura também é ok, tá joia, mas lava com água e sabão e uma escovinha bem fininha. Então, a gente pode usar essas escovinhas fininhas para alcançar até o final do bico. Passa água, sabão, detergente, esfrega, limpou, põe para secar e guarda, tá bom? As escovinhas são bem importantes para que a gente chegue ao final do bico, principalmente esses que são bem fininhos. A gente tem o cuidado de sempre armazenar esses bicos secos e limpos, tá bom? Falando em armazenamento, eles depois de secos, eu costumo guardar em caixas assim, que tem essas divisórias. Então, a gente separa por tipo e por tamanho, então fica fácil de visualizar do que dentro de uma caixa, por exemplo, com eles todos misturados. É mais rápido localizar onde são os bicos. Então, fica aí uma dica de armazenamento também, tá ok? E aí, como que a gente vai fazer para utilizar esses bicos, tá? A gente pode usar ou não os adaptadores. Então, esses daqui são adaptadores que proporcionam com que a gente troque os bicos da manga de confeiteiro sem precisar tirar o creme de dentro. Então, todos eles, independente do tamanho, eu mostrei dois aqui, porque dependendo do tamanho do bico, a gente usa um adaptador diferente. Então, por exemplo, esse daqui é para bicos intermediários, tá? Essa parte vai por dentro do saco e essa parte vem por fora, acoplando o bico. Então, a gente colocaria assim, né? E segura esse biquinho. Vamos mostrar no saco, peraí. Então, aqui nós temos uma manga de confeiteiro descartável, tá? Essa manga ou saco de confeiteiro é de um tamanho grande, mas tem vários tamanhos, tem bem pequenas, tem maiores do que essa, depende da quantidade de creme que vocês vão utilizar, tá bom? Eu gosto de trabalhar com a manga grande, mas com pouco creme dentro, tá? Porque a mão vai esquentando o que tá dentro e acaba amolecendo e prejudicando o trabalho que estamos fazendo. Então, como que a gente vai fazer para acoplar esse adaptador? A gente vai abrir o saco de confeiteiro, tá joia? Vai colocar essa parte dentro, lembra que são duas partes, uma que vai por dentro e a outra que vai por fora. Tem uma rosca aqui, eu não sei se dá para visualizar, ó. Tem uma rosquinha. E aí, a gente vai colocar dentro, vai levar essa parte do adaptador até lá dentro, enquanto não der mais para entrar. A gente vai marcar mais ou menos aqui depois da rosca, tá? E vai tirar com a tesoura. Então, eu seguro com a mão aqui, ó, eu sei onde vai, dou uma empurradinha no adaptador
e tiro com a tesoura. Tiro. Aí eu empurro de volta. Esse bico tá preso, o ideal é não tirar muito, tá? Muito plástico do saco de confeiteiro, porque senão esse adaptador pode sair. Dependendo da textura que tá seu creme, se você estiver trabalhando com uma ganache, por exemplo, que é um pouquinho mais firme, a gente faz um pouco mais de pressão e aí o creme expulsa o adaptador. Então, sempre logo após a rosca, tá bom? Aí eu vou escolher o bico que vou trabalhar, vou colocar aqui. E fecho, ó. É importante que o saco fique preso pela rosca, tá bom? Para que tenha um pouquinho mais de segurança. Tá pronto para usar. Aí eu vou preencher com o meu creme, então eu venho aqui, viro parte do meu saco do avesso, tá bom? Ó. Virei, ele fica como se fosse um copinho mesmo, tá vendo? E aí a gente vai, com a espátula de silicone, com o pão duro, pegar creme e colocar aqui dentro. Por que que eu digo pra virar e formar como se fosse esse copinho? Imagine, a gente pegou o creme, a gente colocou aqui dentro. Aí tá difícil de tirar, eu posso com a mão pressionar e tirar a minha espátula. O creme ficou lá dentro, porque eu ajudei com a mão. Eu não tenho que ficar jogando o creme lá dentro. Ponho e tiro, ok? Preenchi. Eu vou segurar aqui e vou desvirar. Ó, eu já faço o gargalo aqui do meu saco e viro o que sobrou. Eu tenho quase metade do saco, 1/3 do saco limpo, tá bom? Então, aí aqui eu vou formar o gargalo para quando a gente apertar esse creme não subir. E vou trabalhar. Então, eu sou destra, eu dou a mão de apoio no gargalo aqui que eu fiz. A outra mão eu pressiono e trabalho. Vou fazendo os trabalhos. Acabou. Eu preciso colocar mais creme no meu saco de confeiteiro. Eu não tenho aqui sujo. Então, eu vou abrir novamente, virar na mesma altura que eu fiz o primeiro gargalo. Aqui tá limpo, né? Coloco mais creme, olha, colocando mais creme. Eu faço novamente o gargalo. Volto a trabalhar. Saco por fora sempre limpo, porque imaginem que vocês estão confeitando ali 2, 3, 4 bolos e aí aquilo começa a sujar por fora e aí tem gordura, começa a derrapar, começa a melar tudo, a gente se suja, fica com o uniforme sujo, aquilo escorregando. Então, se a gente mantiver essa ponta limpa, não tem como você sujar o saco por fora. Então, o trabalho fica mais rápido, fica mais limpo, fica mais eficiente. Combinado? Se a gente quiser usar o bico direto dentro do saco de confeitar, é possível também. Às vezes a gente vai fazer um trabalho que exige um único bico, então a gente vem, né, com o saco fechadinho e procede da mesma forma. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, com esse pitanga aqui. Pitanga aberto. Combinado? Aí eu vou soltar ele lá dentro e ver até onde ele encaixa completamente, ó. Não tem nenhum espacinho, ele tá devidamente encaixado. Eu vou fazer o corte aqui, tá? Eu não gosto de fazer nem muito perto da base,
e nem muito perto da ponta, tá joia? 1/3 do bico. Então, eu venho, marco, vocês podem marcar com a tesoura. Marca aqui onde vai ser cortado. Tira um pouquinho do bico para vocês conseguirem fazer o corte. Então, venho aqui e corto. Ok. E empurro o meu bico novamente. Ó, ele tá devidamente encaixado, não tem sobra de espaço. Tenho boa parte do bico dentro do saco de confeiteiro e uma partezinha fora. Por que que eu sempre provo o bico? Porque são muitos tamanhos. Então, esse aqui é um pouquinho maior, esse daqui é muito pequeno. Então, por mais intimidade que vocês tenham com os tamanhos de bico, às vezes a gente erra. E aí, se você quer usar um bico pequenininho e faz um buraco muito grande, ele passa direto. E aí você perde o saco, porque não tem o que fazer, a não ser que você guarde para usar numa outra oportunidade com um bico maior, mas para aquela hora não tem o que fazer. Se fez o buraco muito grande, o bico passou direto, não tem o que fazer, tá bom? Ou então fica muito rente aqui embaixo. E aí, a hora que você faz pressão, o creme expulsa o bico, estraga o que você já estava fazendo, que já estava pronto, e você tem que tirar o creme do saco de confeiteiro, arrumar outro saco, cortar outro saco. Então, você perde aí mais 2, 3, 4 minutos por uma coisa que já estava pronta, tá bom? Uma dica que eu gosto de dar é o seguinte: alguns sacos, como esse meu aqui, a solda é muito grande, tá ok? Eles aguentam bastante pressão. Se a gente não danificar o meio na hora de empurrar o creme, eles aguentam bastante pressão. E aí, eles têm essa solda muito grande. Então, o que que eu faço? Eu tiro uma parte da solda. Então, eu venho aqui, deixa ele bem pertinho, e tiro, ó. Tá vendo? Eu tiro um pouquinho, a gente não pode chegar a encostar no final da solda, porque senão ele abre aqui pela lateral. Mas perceba a diferença. Se você estiver fazendo um trabalho bem rente, né, ao bolo e encostar isso aqui, ele acaba estragando o que você já fez. Então, é importante que a gente tire. Ó, ele fica mais anatômico, tá bom? Essas rebarbas, elas são bem pequenas e elas são transparentes. Então, eu gosto de frisar. Olha que pequenininho. Tá vendo? Ele sai um triângulo. Eu gosto de frisar em cortou, junta tudo e já coloca no lixo. Pra evitar que isso grude no trabalho. Porque se grudar, você vai acabar enviando o bolo com um pedacinho de plástico junto. E isso não é legal, não é nada legal, tá bom? Então, trabalhar de uma forma organizada, para um minutinho, vai no lixo, descarta e volta a trabalhar, tá bom? Mais uma dica. É um cartuchinho que ele vira como se fosse um mini saquinho de confeiteiro. Dá pra colocar bico se quiser, mas na verdade ele é bacana porque a gente pode escrever, tá ok? Então, quando formos trabalhar com glacê real, ele é bem importante. É um saquinho que você usa e depois já descarta, então ele é bem versátil, tá ok? Eu vou mostrar pra vocês como a gente monta esse saquinho com papel manteiga, tá bom? Então, vocês lembram do triângulo retângulo das aulas de geometria? A gente vai abrir a folha de papel, eu abri ela. Eu vou pegar essa ponta e vou levar ela até o outro lado, garantindo que não sobre espaço aqui. Ó, tá vendo que essa pontinha que estava lá do outro lado, eu vim
e ela ficou lateral com lateral. Eu falei do triângulo retângulo porque a gente tem um ângulo reto aqui, ó. Ok? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, eu vinco bem a lateral. E aí, com uma faquinha, eu vou tirar aqui bem certinho, tá, pessoal? Esse cartucho de papel, ele tem vários pulos do gato. Então, o primeiro pulo do gato é deixar aqui bem certinho, tá ok? Não pode ficar assim, não pode ficar assim. Ele tem que ficar retinho, combinado? Bem margeando mesmo. Aí, aqui, também eu preciso que o corte fique limpo, ó. Sem rebarba, sem picote, por isso que eu disse que é legal uma faca que não tenha serra, tá bom? Essa aqui até tem um pouquinho, mas que não fique mastigando, tá joia? E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui junto com vocês, que eu acho que vai ser mais fácil. O papel, ele já vem meio enroladinho, tá vendo? Porque ele vem enrolado, então ele tem a memória já enrolada. Então, procurem usar o lado que já tá enrolando, que vai facilitar. Então, eu tenho o ângulo reto virado pra minha barriga, pro meu umbigo, pro umbigo de vocês, quando vocês forem montar. E aí, os dois outros ângulos, deu pra ver aqui, ó, pra frente. Então, tem dois ângulos aqui e o ângulo reto voltado pra vocês, tá bom? Eu tô aqui montando como se fosse vocês que estivessem enrolando. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma ponta, eu vou torcer e vou colocar aqui. Eu quero montar como se fosse uma casquinha de sorvete, como se fosse um temaki, tá bom? Então, tá lá. Vou pegar a ponta com a mão. Vou torcer e vou trazer aqui, tá? Enrolou por dentro. Aí, eu vou pegar a outra ponta e vou enrolar por fora. Enrolei por fora. Vocês estão vendo que as pontas, elas se encontraram? Tem a primeira ponta, que já estava pronta, cortada. A ponta de fora, que ela encontrou aqui. E a ponta de dentro, que encontrou também. Se eu tiver todas as pontinhas bem encontradinhas aqui em cima, eu tenho um saquinho, um cartucho de papel completamente fechado. É importante que ele fique completamente fechado, tá? Porque a gente faz trabalhos bem delicados com esse tipo de cartucho. Se vocês deixarem um buraco muito grande aqui embaixo, às vezes fica maior do que vocês precisariam. E não dá pra usar, tem que montar outro, tá bom? Aí, eu venho, dobro pra dentro, tá? Sempre garantindo que não mexeu aqui embaixo. Faço o vinquinho, ó. E tenho... Parece aqueles cartuchinhos de amendoim, né? Que o pessoal vende. Ou parece aquele temaki. Ou uma casquinha de sorvete. Mas é isso aqui, tá bom? Vou montar mais um. Vamos lá. Agora com o restante do papel. Tá assim, não tá? Eu vou vir e vou cortar o próximo aqui, ó. Aonde começa o triângulo, eu venho. Ó, tá vendo que ficou torto aqui? Dá pra ver? Eu tenho que arrumar isso, ó. Tá vendo que tem um espacinho aqui, ó? Eu tenho que arrumar, ó. Tem que ser bem certinho, pareado com o que tá embaixo. Aí eu ajeito aqui, ó. E corto.
fazer de outro ângulo, tá bom? Vou fazer como se eu tivesse, como se vocês tivessem, eu fiz a primeira vez com a ponta virada pro umbigo de vocês, pra tela. Agora eu vou fazer virado pro meu, tá? Ó, então, duas pontas com ângulos menores e a ponta do ângulo reto aqui pra mim. Então, eu vou torcer, ó. Vocês podem pensar assim, ó, que vocês vão pôr a palma da mão aqui e segurar com o dedão. E aí, você vai vir e vai colocar a palma da mão aqui, ó. Porque aí ele torceu, tá vendo? Fiz o cone. A primeira parte do cone. A segunda parte tá aqui, ó. Ele vai vir e vai entrar embaixo, ó. Eu vou... Lembra que eu falei do buraco? Se a gente deixar desencontrado, fica um buraco. Tá vendo o buraco? E aí não serve pra gente. Então, eu vou adequar, ó, deixar bem encontradinho, bem certinho. Seguro aqui embaixo e faço a dobra. Faço o vinquinho. Tem um saquinho fechado. Esse aqui ficou mais amassadinho. Aqui dentro cabe uma colher de sopa cheia de qualquer creme, porque a gente vai encher até aqui pra poder dobrar depois. Combinado? Cartuchinho de papel. É treino, pessoal, é treino. Parece simples, mas não é, tá bom? Tem que fazer inúmeras vezes, repetidas vezes, até que você memorize e consiga fazer virado pra lá, virado pra cá, até incorporar mesmo na habilidade de vocês. Tá joia? Então, só recapitulando, hoje dia 7, terça-feira, até o dia 10, que é sexta-feira, o nosso desafio a ser cumprido é o maior número de saquinhos de cartuchos de papel que vocês conseguirem fazer. Eu sei que vão ter dúvidas, podem me chamar no WhatsApp, ou lá no grupo, ou no privado, que eu ajudo a fazer, tá bom? Maior número que vocês conseguirem, com qualquer tipo de papel, tá? Pensando que é só para um treino, então qualquer tipo de papel. E pelo menos um bolo confeitado com bico de confeiteiro, qualquer bolo de qualquer pessoa, pode entrar lá no meu Instagram, bota a hashtag bico de confeiteiro, confeito, bico de confeiteiro no Instagram, pode jogar isso no Google, printa lá, me manda, identificando o bico que foi usado ou os bicos que forem usados. Pelo menos um, tá bom? Se vocês conseguirem fazer mais, ajuda vocês a terem memória na hora de usar. É sempre importante a gente ir olhando, entendeu? Monte aí um banco de dados de bolos que vocês acham bonitos. Salvem lá no celular, entendeu? São inspirações. Na hora de aplicar a técnica, você já tem ali várias ideias. É muito mais fácil do que pensar na hora o que vai ser feito. Então, quanto mais bolos vocês conseguirem olhar e identificar, melhor. Combinado? Um beijo, obrigada e até a próxima aula.